Bom, pessoal, essa aula é sobre exponencial matricial, que é um tópico bastante importante para o que a gente vai fazer depois, tá? De resolver sistemas lineares. É, então vamos lá. Acontece o seguinte, né? A gente tem uma série, uma série de potências para calcular exponencial de números reais. Essa série é analítica, quer dizer, a função exponencial é analítica, então essa série é convergente e converge para qualquer valor de t, o raio de convergência dela é infinita. E a gente pode calcular à vontade. Então, basicamente, isso é o que a sua calculadora faz. Né? Você quer calcular a exponencial de 2, que é o famoso e quadrado, o que você faz é calcular uma aproximação, calcular os 20 primeiros termos desse somatório aí e dá certo. O que a gente vai fazer? O que a gente quer dizer com exponencial matricial? Bom, vamos pegar aqui uma matriz n por n, vamos começar para a matriz real, que é basicamente o que a gente vai usar nesse curso. E a gente vai definir a exponencial dessa matriz como? Bom, fazendo isso aqui, a gente pegou emprestado a série da função exponencial, substituiu uma matriz no lugar da série. Claro que o 1 aqui teve que virar matriz de identidade. E aí estamos calculando. Bom, essa definição é bastante ingênua. A gente vai ver que ela funciona. Mas tem uns problemas aqui, né? Porque a gente não sabe se a gente pode sair somando matrizes assim. E o que acontece com a convergência disso? Porque pensa que se fosse só somas, né? Mas tem umas potências aqui e tal. Então é um pouco complicado. A gente tem que entender melhor como fazer isso. Lembra que quando a gente estudou série numérica, a gente tinha que tomar cuidado com convergência. Então, na verdade, a convergência de série era relacionada à convergência da sequência de somas parciais da série, né? Então temos que tomar algum cuidado com isso e definir direito o que a gente quer. Bom, vamos então, assim, já que a gente está pegando emprestado a série de potências da exponencial, vamos dar uma olhada um pouco como que é a definição de convergência para sequência real, em R lá. A gente diz que a sequência xn converge para um certo y em R se dado um epsilon, existir um n0, tal que xn menos a é menor que epsilon, sempre que n é maior ou igual a n0. Se a gente trocar nessa definição, né, xn, com a sequência de números reais, por uma sequência de matrizes, não tem problema. Percebe que definir uma sequência de matrizes é uma coisa fácil. O grande problema está aqui, né? Está nesse módulo de xn menos a. Porque o módulo de xn menos a, ele dá para a gente uma noção de proximidade, né? Então, assim, uma noção de distância do xn com a. O xn está perto do a. E a gente não tem essa noção de proximidade para a matriz. Então, como está escrito no parágrafo aqui, a única parte que não passa direto para o caso matricial é esse módulo aí. Porque assim, a gente não tem essa noção de distância entre duas matrizes. Então, para a gente poder usar uma definição parecida com essa aí, uma coisa que com certeza a gente tem que fazer é arrumar uma definição de proximidade para matrizes. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, a gente vai começar com uma noção muito mais geral, que dá para usar para matrizes, e na verdade é o que a gente vai usar, mas a gente vai começar com a noção de métrica. Por que eu estou fazendo isso? Bom, métrica é bastante mais geral, o que a gente vai usar é uma norma, mas, bom, talvez seja interessante para alguém aí. E vocês vão estudar isso em detalhes lá no curso de espaços métricos. Tá? Uma vantagem da noção de métrica é que, assim, ela é bastante ampla, ela vale para um conjunto. Você não precisa de estrutura nenhuma. Você pega um conjunto e define nesse conjunto como medir coisas. Então, o que é uma métrica no conjunto? Desculpa, medir coisas, não, medir distâncias. Uma métrica é uma função d de distância aí, definida no cartesiano, chegando em R. Satisfaz o seguinte, ó, a distância de x, o d de xy é sempre maior ou igual a zero. Esse d de xy só é zero quando os pontos são iguais. Essas duas condições são razoáveis, né? Estou calculando distância entre dois pontos. Essa distância é um número positivo, exceto no caso que eu estou calculando a distância de x para ele mesmo. Que aí a distância de x para ele mesmo tem que ser zero.
Tem essa terceira condição, que é uma condição de simetria, né? Ou seja, a distância de x para y é de y para x. Então, essa noção de simetria a gente aprende ela desde muito criança, né? Quando você fala assim, mãe, vem cá, e a mãe fala o quê? Não, vem você, a distância é a mesma. Sua mãe está usando a noção de simetria e métricas, que é muito interessante. E toda métrica que se preze, ela tem que funcionar com a desigualdade triangular. Isso aqui é basicamente uma espécie de reprodução da desigualdade triangular, né? Que a gente sabe lá para módulo, então tem que funcionar isso aqui. E aí esse par xd, ou seja, um conjunto qualquer com uma função que satisfaz essas propriedades, a gente chama de espaço métrico. Vantagem na métrica. Vantagem da métrica é que a gente não falou nada sobre o conjunto x. Então qualquer conjunto pode ter uma métrica. Não precisa ser espaço vetorial, ser anel, corpo, nada disso. Conjunto. Por outro lado, ela é limitada. Né? Ela tem uma limitação justamente pelo fato de ser muito ampla. Porque, por exemplo, a métrica ela não mede tamanho, ela mede distância. Dá para fazer uma adaptação de construir tamanho de conjunto usando o sup da métrica, mas você não consegue dizer qual é o tamanho de um elemento, por exemplo. Você só consegue dizer distância entre dois elementos. Uma definição que ajuda a gente a entender um pouco o que está acontecendo é a definição de bola. E nesse caso eu estou definindo como bolas abertas. Né? Definição de bola, já vou dar um exemplo, mas você tem um espaço métrico, você tem um ponto e você pega uma distância. A bola aberta de centro x e raio r, aqui é um x, tá? Desculpa. A bola aberta de centro x e raio r é o conjunto de todos os outros y no espaço, cuja distância até x é menor que r. Vamos... então, vou desenhar aqui como se cara fosse R2. Né? Então você tem um x aqui. A gente vai ver no exemplo mais pra frente, mas eu vou dar um spoiler. Basicamente você tem uma bolinha. Você tem uma bolinha de raio R. Ops, só que a bolinha é tracejada, né? Não inclui o extremo. Tem R. Então se o cara está na bola, significa que ele está aqui e ele está a uma distância d menor que r do x. Bom, muito de entender como é um espaço métrico é entender como são as bolas desse espaço métrico. Então, vamos fazer um exemplo. Esse é um dos exemplos mais simples de métrica que tem. Então, vamos pegar como combinado lá, vamos pegar o conjunto x sem estrutura nenhuma, só quero um conjunto não vazio. A gente vai definir a métrica desse jeito aqui. A gente vai definir que a distância de x para y é 1, se os caras forem diferentes, e vai ser 0 se eles forem iguais. Então a pergunta é como é a bola, né? Então vamos desenhar aqui alguns elementos aqui desse conjunto x. Então o conjunto x é esse conjunto cheio de bolinhas aqui. Como são as distâncias dos elementos? Bom, a distância entre esses dois é 1, 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 entre esses dois é 1. Todo mundo dista 1 de todo mundo. Em particular, esses dois é 1. Você pergunta, bom, professor, tá esquisito, porque eu estou vendo que tem elementos aí que estão mais longe um do outro. Não, você não está vendo isso, porque você está olhando com seu olho de métrica euclidiana. Você tem que olhar agora com o olho dessa métrica D. A métrica D diz a distância. Então não tem elemento mais longe que o outro. Todos estão igualmente à distância 1. É que você está olhando uma coisa em R2 aí, achando que isso aí é uma cidade, né? Mas não, esse aí é um espaço com os pontinhos, com essa métrica que a gente chama de métrica 0,1. Bom, o que acontece então? Vamos pegar esse ponto aqui para ser nosso x. Qual que é a bola de centro x e raio meio? Bom, a bola de centro x e raio meio são os y em x, tais que a distância de x a y é menor que meio. Quais pontos estão a distância menor que meio do x? Só o próprio x, que está a distância 0. Então a bola de centro x e raio meio é só o x. Vamos pegar agora a bola de centro x e raio 1. Mesma coisa, né? São os y em x, tais que a distância do x até y é menor que 1. Bom, a distância menor que 1 continua acontecendo o mesmo fenômeno, né? Porque não tem ninguém a distância menor que 1 do x que não seja o x. Então isso aqui dá o x. Agora, se você pega a bola de centro x e raio 2, por exemplo,
quais pontos do conjunto x grande estão a distância menor que 2 do x. Bom, todo o resto, né? Então, só tem dois tipos de bola nesse conjunto aí. As bolas unitárias e as bolas que são o conjunto todo. Beleza? É meio esquisito, mas é por conta da generalidade da definição. Vamos pegar um conjunto melhor agora, né? Um conjunto que a gente sabe fazer as contas. Vamos pegar R. R, a gente em geral usa a métrica canônica, né? Como sendo do módulo aí. Módulo, a definição usual do módulo e tal. Exercício, verificar que D satisfaz a axioma de métrica. E quem que é essa bola? Bom, a bola de centro A e raio R é o conjunto dos x em R, tal que a distância de x até A é menor que R. Como a gente está usando a distância como o módulo, então isso aqui são os caras que x menos A é menor que R. Ou seja, eu estou no intervalo A menos R, A mais R. É um intervalo aberto. Então bolas aí de raio R são intervalos abertos de raio R centrado no ponto. Se a gente faz isso agora para Rn, pensa no R2, sei lá, dá na mesma, né? A única diferença é que agora, por exemplo, vou fazer o caso do R2. No caso do R2, esse D de xy, então eu vou escrever x como x1, x2, vou escrever y como y2, D de xy é norma de x1, x2 menos y2, que vai ser igual a raiz de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado. É a norma é a distância euclidiana, né? Então, por exemplo, quem é a bola de centro, vamos colocar, centrado na origem, de raio 2? Isso aqui é o conjunto de todos os pontos y2, tais que y ao quadrado mais y2 ao quadrado, tem uma raiz aqui, é menor que 2. Ou, aumentando um pouco, y1 menos y2, y2, tais que y ao quadrado mais y2 ao quadrado é menor que 4. Ou seja, você tem aqui um círculo, é tracejado, né? Você tem aqui um circulinho de raio 2. E a bola são os caras que estão aqui dentro desse circulinho, que não inclui o bordo, tá? Então, assim, é usual, né? São as bolas usuais de RN. Então, exercíciozinho para vocês aqui agora, que é trabalhar um pouco com essas outras duas métricas, né? Tentar descrever aí as bolas, tanto na métrica D1 quanto na métrica D2. E vocês vão ver que uma delas aí deixa o Kiko muito feliz, que ele vai arrumar uma bola quadrada para ele. Não é difícil, tá? É só escrever aí, tentem descrever primeiro alguma bola específica, tipo bola centrada em 1 com raio 2, nos dois casos aí, depois você consegue achar o caso geral razoavelmente fácil. Bom, e aí vamos agora especializar um pouco o que a gente está querendo, que é, na verdade, o conceito de norma. Porque a gente vai estar no espaço vetorial, então a gente pode usar norma, que é uma coisa um pouco melhor do que métrica. Lembra que a gente está fazendo isso tudo para definir um jeito de medir, de calcular distâncias entre matrizes, né? Na verdade, é uma condição um pouco mais geral. Toda norma induz uma métrica, né? Então, assim, nem toda métrica é uma norma, mas toda norma é uma métrica. Então, você generaliza um pouco, você restringe um pouco as definições, né? Mas a gente vai ver que ajuda. Então, o que é uma norma para a gente? Bom, para começar agora, x tem que ser um espaço vetorial. Pode ser um espaço vetorial real ou complexo. E vai ser uma função, eu já defini ela aqui no R+, então isso aqui vai ser uma norma se acontecer o seguinte. O único ponto que vai no zero é o zero. Ela respeita multiplicação por elementos do corpo, né? Ou seja, se você multiplicar αx, vai ser esse alfa sai da norma com módulo, né? Que tem que ser positivo. E ela respeita a desigualdade triangular. Então,
essa condição 2 aqui é a condição que foi adicionada para ser compatível com a definição de espaço vetorial. E aí, quando você tem uma norma, você chama o par x norma, né, de espaço vetorial normado. Com a norma a gente pode definir uma métrica. Tem um outro jeito de definir uma norma muito bom, que é com produto interno. Não vou falar disso agora, em algum momento vou ter que falar, mas deixa eu parar isso para frente. Qual é o exemplo de norma que você precisa ter em mente? Olha, você precisa ter o exemplo que a gente já usou, onde a norma de um ponto é dado pela soma dos quadrados das coordenadas, tudo isso tira a raiz quadrada, tá bom? Essa em particular é a norma que vem da distância, né? Então a gente, quando você pega a distância de um ponto ao zero, é a norma do ponto. Então quando você está em R2, você tem essa distância que vira a norma do vetor, né? Então as coisas começam a se confundir aí, tá? Esse é o exemplo para ter na cabeça. Mas é algo bem mais geral, né? Então tem um exemplo legal aqui que é no espaço das sequências, né? A gente vai chamar de L infinito o conjunto das sequências limitadas. Então, o que tem nesse conjunto? Tem sequências. Então, e todas as sequências são limitadas, né? Então, a sequência 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 sobre n, ela pertence a L infinito. Sequência constante igual a 3, 3, 3 pertence a L infinito e por aí vai. Tem que ser limitada. L infinito é um espaço normado e a norma é dada pelo sup. Então, se a gente chamar essa sequência de x e essa de y, qual que é a norma de xn? A norma de xn é o sup do conjunto dos termos. A gente coloca o módulo só para funcionar as definições. Então, no caso da sequência x ali, o maior valor é 1. Então, a norma dessa sequência é 1. No caso da nossa sequência yn ali, que é constante igual a 3, é sup de um conjunto que só tem 3, né? Então tem que ser 3. Então, assim, é um conjunto bastante importante. Vocês vão estudar aí quando fizerem curso de espaço métrico, de análise funcional. Então dá para fazer isso em contextos bem mais abstratos. Bom, o que a gente consegue fazer com a norma? A gente já conseguiu fazer com a métrica também, mas eu preferi não falar. A gente consegue introduzir a noção de sequência convergente. Então, assim, a gente vai pegar um espaço normado e uma sequência. Definir uma sequência num espaço vetorial é simples, né? É a mesma coisa que a gente definiu antes. Uma sequência é uma função de n no espaço, e a gente está denotando o xnzinho, está denotando o x de n pelo xnzinho, tá? A gente vai falar então que essa sequência converge para um ponto no espaço, se dado um epsilon, existir n0, tal que a norma de xn menos a é menor que epsilon, para todo n maior ou igual a n0. Beleza, só viemos aqui e trocamos módulo por norma, e essa definição funciona. A gente vai também introduzir o conceito de sequência de Cauchy aqui. Então, xn é uma sequência de Cauchy, se dado epsilon, existe um n0, tal que sempre que você tem índices maiores ou iguais a esse n0, você tem os termos da sequência próximos. Agora a gente tem uma noção de proximidade. E aí tem um caso particular de espaço vetorial normado, né, que assim, a gente viu que em R toda sequência de Cauchy converge. Isso não é verdade para todo o conjunto, a gente viu que nos racionais isso não é verdade. Em alguns espaços normados vai ser verdade, em outros não. No caso onde toda sequência de Cauchy for convergente, a gente vai chamar esse espaço normado de espaço de Banach. Tá? Em particular, um espaço completo, né? A sequência de Cauchy converge. E o que a gente vai ver, na verdade, é que o nosso espaço de matrizes, o espaço de operadores, ele é um espaço de Banach. Então, agora a gente vai começar a colocar uma norma especificamente no conjunto de matrizes. A gente não vai trabalhar exatamente com o conjunto de matrizes, tá? A gente vai trabalhar com um conjunto muito próximo a ele, que é o conjunto dos operadores lineares. É mais cômodo trabalhar com isso, porque, bom, na verdade, operadores é uma coisa um pouco mais abstrata, né? Como que você passa de operadores para matrizes? Você escolhe uma base do espaço vetorial e pronto. Então, esse LNR é o conjunto das transformações lineares, de Rn em Rn. Se você quiser pensar que vão ser matrizes,
São matrizes, né? Toda transformação linear tem uma matriz, só que ela depende de uma escolha de base para isso funcionar. Então, por isso que a gente... Então, se você tem isomorfismo linear, isomorfismo, né? Então, para fins de álgebra linear, norma e tal, tudo a mesma coisa, mas tem uma escolha de base aí no meio. Por isso que eu estou querendo trabalhar com operadores. O que a gente vai fazer é colocar uma norma nesse espaço. Então, vamos lá. A norma desse espaço, claramente, ela vai depender da norma que você colocar em Rn. A gente vai trabalhar com as coisas usuais, tá? Então, a gente vai trabalhar com isso aqui, o produto interno usual. O produto interno usual faz isso, né? Multiplica coordenada a coordenada e soma todo mundo. E a gente vai trabalhar com a norma usual de Rn. Se você trocar isso aí por coisas equivalentes, não faz diferença, tá? Mas a gente vai fixar esse produto interno e essa norma. E aí, como que a gente vai definir norma de um operador? Ou seja, a gente tem uma função A, que é Rn. Isso aqui é a mesma coisa de ter uma matriz NNR, a mesma coisa a menos de base. Então tem uma base que você tem que escolher. Mas pode pensar numa matriz. Daqui a pouco eu vou definir para a matriz, tá? Como que vai ser para um operador? Vai pegar um A aqui nesse conjunto. Então A é uma transformação linear. Então A é um cara que você calcula em x, né? A de x. Então a norma desse A vai ser o seguinte: eu vou pegar todos os elementos do conjunto que não são, tirando o vetor nulo, eu vou calcular A de x e vou calcular a norma. Aqui eu estou calculando norma de Rn. Aqui embaixo também eu estou colocando norma de Rn. Nota que no denominador tem norma de x. Então é a norma do Rn lá do domínio. No numerador tem norma de A de x. Então é a norma de Rn lá do contradomínio. É a mesma norma, mas tem que ficar claro na sua cabeça aí o que você está fazendo. Essa conta é equivalente a gente fazer a conta desse jeito. A gente vai calcular, ao invés de... a gente faz essa conta e pega o sup desse conjunto. É a mesma coisa que fazer só a conta dos norma de AX com o x unitário. Tá? É fácil provar que é a mesma coisa. Então, como que a gente calcula? Pega todo mundo do espaço, calcula a de x desse cara, calcula a norma de a de x, divide pela norma de x. Isso vai dar um conjunto com um monte de número, né? E aí você pega o sup. Primeira coisa, você está pegando o supremo. Se você está pegando o supremo, você tem que garantir que existe esse supremo. Como que a gente garante que supremos existem? Supremo existe se o conjunto for limitado superiormente. Então a gente tem que garantir que esse conjunto é limitado superiormente. Tem duas provas que dá para fazer disso. A primeira é difícil, porque ela usa alguns conceitos de topologia aí, que talvez vocês lembrem alguma coisa do cálculo 1, mas pode ser que não lembre. Mas ela é simples. Olha, você tem um conjunto onde eu estou calculando o supremo, usando essa definição aqui, eu tenho um conjunto limitado. Esse conjunto também é fechado. Em particular, esse conjunto é compacto em Rn. A função A é uma função linear. Então, essa função é contínua. Se essa função é contínua, ela leva esse conjunto compacto num conjunto compacto. Então, o conjunto dos AX é compacto. Se ele é compacto, ele é limitado. Então, eu estou calculando norma de AX num conjunto que é limitado. Bom, então, as normas de AX, o conjunto das normas vai ser limitado. Logo, ele tem supremo. Sei que talvez vocês possam entender essa demonstração. Depois que vocês fizerem aí, sei lá, análise 2, espaço métrico, voltem nesse slide e leiam, que vocês vão ver como que de fato essa prova é fácil. Mas vamos fazer uma prova com o que a gente consegue. Faz diferença nenhuma usar Rn ou R2, tá? Eu vou usar R2 só para facilitar a notação. De verdade, você pode adaptar para o caso de dimensão maior. Então, escreve esse x negrito aqui como xy, pega uma matriz A. O que é AX? AX é isso aí, né? Ou seja, AX é AB, CD em XY. Estou calculando a matriz desse cara. Então, vai ficar AX mais BY, CX mais DY. Só fiz isso. Vou supor que esse x é diferente de zero, tá? E agora eu vou fazer a conta de norma de AX. Então, o AX é esse cara aqui que eu calculei. Eu vou calcular norma de AX e vou calcular
norma de x. Vamos lá, fazer essa conta. Já vou calcular dividindo direto, tá? Então, coloquei aqui em cima a expressão da norma do AX que a gente tinha achado. Vamos repetir aqui. Quem era o A? Era uma matrizinha com A, B, C, D. Então, o AX era A, B, C, D vezes XY, que dá um vetor AX mais BY, CX mais DY. Beleza, então, a norma desse cara é AX mais BY ao quadrado mais CX mais DY ao quadrado. Tá ali. Mantive no denominador a norma do XY. Abri a conta. Abro a conta. Coloco umas coisas em evidência aqui. Coloco esses termos em evidência. Esses termos são todos menores iguais a 1. Então, ganho esse sinal de menor ou igual aqui. Tiro os termos. E ganhei isso aqui. Nota que essa última expressão aqui, que eu circulei em vermelho, ela é uma expressão que não depende do x mais. Ela depende do A. Mas tudo bem, ela pode depender do A. E ela diz pra gente que o conjunto de todos os AX sobre X, o conjunto dos caras dessa forma, ele é limitado. Todo elemento desse conjunto, todo elemento dessa forma, é menor ou igual a esse cara aqui. Então esse conjunto é limitado. Se esse conjunto é limitado, eu posso calcular o supremo, né? Então o supremo existe e essa norma de matriz está bem definida. Então a gente acabou de colocar uma norma no espaço de operadores e também, por consequência, né, no espaço de matriz. Aí, faz uma pausa agora, pensa um pouco no que a gente falou. Dá pausa no vídeo, daqui a pouco você continua. Então, para quem continuou, vamos lá. A gente tem o espaço de matriz. Rn. Opa, não tem Rn aqui, né? É só R. Fui induzido pelo erro aqui de cima. Não tem Rn. Matriz com coeficientes em R. O que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela aí com um monte de número. Pega, por exemplo, matriz 2 por 2. Então, A, B, C, D. Eu poderia muito bem representar essas matrizes como sendo um vetor, né? Tanto faz. Em particular, você tem que o M 2 por 2R é isomorfo ao R4. Ou seja, para fins de álgebra, uma matriz é um R4. É uma coisa com 4 graus de liberdade. Tá, mas em R4 já tem uma norma. Então por que eu não uso a norma do R4 aqui no outro conjunto de matrizes? Porque assim, aqui eu tenho, né, uma norma bonitinha, a norma euclidiana. Por que eu não passo essa para cá? Simplesmente porque essa norma que eu acabei de colocar, ela tem algumas propriedades que são boas. E são propriedades que a gente vai usar. E é basicamente essa propriedade aqui. Com a norma que a gente acabou de colocar, quando você fizer norma de AX, isso aí vai ser menor ou igual a norma de A vezes norma de X. Essa é a propriedade fundamental que a gente precisa para fazer coisas funcionarem aqui. Dela decorre essas outras duas. Nota que a prova disso não é difícil, né? Porque se você passa o x para baixo aqui, vai ficar com AX, supondo que x é diferente de zero, então, sobre x menor ou igual a A. E isso é verdade, né? Porque olha só, eu escolho esse A como sendo o sup desses caras. Então, ele é maior ou igual a todos eles mesmo. Por consequência disso, a gente consegue essa outra condição, que quando você tem a composição de operadores e pega a norma da composição, isso é menor ou igual ao produto de cada uma delas, que por sua vez é equivalente a isso. Aí essa observação do final aqui é muito importante, porque assim, se você olhar para a primeira conta, eu tenho 3 normas aí, todas com a mesma anotação de 2 barrinhas, mas você tem que tomar cuidado. Eu tenho a primeira, que é a norma do Rn, lá do contradomínio. Eu tenho essa aqui, que é a norma da matriz, que a gente acabou de definir. E eu tenho essa aqui, que é a norma do Rn no domínio. Todas com a mesma notação, mas está claro aí, está claro pelo objeto, qual norma que eu estou usando, tá? Então, cuidado. Enfim, temos aí uma norma boa, né? Essa é a norma boa para colocar no conjunto de matrizes. E ela é boa mesmo, porque assim, ela torna
o espaço de operadores um espaço de Banner. Não vou provar isso, mas a prova não é difícil. Basicamente você usa aqui RK é Banner, então e aquela desigualdade anterior, né? Então você acaba transformando sequências de matrizes, sequências de pontos no espaço. Então, usando o QRK e Banner, por exemplo, você vai usar isso aqui para o Rn quadrado, né? Então, assim, o Rn quadrado é Banner. O Rn quadrado é a mesma coisa de conjunto das matrizes n por n. E aí você vem cá, usa essa desigualdade aqui embaixo para garantir que você está em normas equivalentes. Ou seja, são normas que elas dão valores diferentes, mas na prática são a mesma coisa. Tá? É isso aí. Bom, fica como exercício. Se vocês não fizerem agora, vocês vão ter que fazer em algum momento aí, em algum outro curso mais pra frente. Mas o que importa é que esse cara é Banner. Por que eu estou provando que ele é Banner? Quando alguém prova que alguma coisa é Banner, pode ter certeza, a pessoa está querendo provar a convergência de sequência usando sequência de Cauchy. E é exatamente isso que a gente está querendo fazer. Tá? Quando a gente for provar algumas convergências aí, a gente vai usar a sequência de Cauchy. Bom, vamos então recapitular o que a gente fez. A gente definiu uma norma no espaço de matrizes, ou operadores, se quiser. E a gente fez isso porque a gente tinha pegado uma matriz e queria calcular a exponencial dela. Então a gente precisava provar que essa soma aí, ela era uma matriz. Ou seja, a gente precisava provar que a exponencial, essa definição de exponencial como uma série de matrizes, ela é convergente. Ou seja, a sequência de somas parciais disso aí converge. E é isso que a gente vai provar agora. Só que, como eu disse, nós vamos provar que a sequência de somas parciais é de Cauchy. Como LRN é Banner, a gente ganha aquela convergente. E aí a gente definiu o exponencial de matriz. Tá? Como que a gente vai provar isso? Bom, tem que provar que uma certa sequência de somas parciais, que é essa aqui, tem que provar que essa sequência SN converge. Né? Beleza, pega um epsilon. O que a gente tem que fazer? Precisamos achar um N0, tal que se Mn maior ou igual a N0, vale isso aqui. Bom, como tem um NM aí, eu vou sempre supor que o M é o maior, tá? E que ele pode ser escrito desse jeito. Beleza? Então, temos que achar esse N0 e poder escrever essa frase. Como que a gente vai concluir essa prova? A gente vai usar uma série auxiliar, que é a série da função exponencial. A série da função exponencial é essa aqui, a gente já sabe que a exponencial é analítica, sabe que o raio de convergência é infinito. Então, a gente pode vir aqui na norma de A, que a norma de A existe, hein? Acabamos de provar que a norma de matriz existe. O que a gente não provou que a exponencial existe. Norma de A existe. A gente vai calcular a série da exponencial no T igual a norma de A. O que a gente vai ganhar? Vai ganhar essa série aqui. O que a gente sabe dessa série? Em particular da série aqui do lado direito. Isso é uma série numérica. Norma de A é um número. Essa é uma série numérica que converge. Certamente converge. Se ela converge, então a sequência das somas parciais dessa série é de Cauchy. Então vamos dar uma anotação para a sequência de somas parciais disso aqui. A gente vai chamar de Wn. Então o que é Wn? Somas parciais, só que dessa série numérica aí. Wn é de Cauchy, porque essa sequência é convergente. Então existe um N0, tal que para todo Mn maior ou igual a N0, a gente tem módulo de Wn menos Wn menor que epsilon. E é módulo mesmo, não é norma aqui não. Porque Wn e Wn são séries. Wm é uma série numérica. Basicamente, então, se a gente escrever o n daquela forma que a gente colocou, a gente consegue essa igualdade que decorre daqui. Né? Bom, guarda essa informação e guarda esse N0 na caixinha aí. Vamos voltar agora para a nossa sequência SN. Quando a gente volta para a nossa sequência SN, a gente vai pegar agora Mn maiores que N0. O N0 que está na sua caixinha, que a gente encontrou lá da série da função exponencial. Usando a desigualdade singular da norma e também essa desigualdade aqui que a gente colocou, a gente tem o seguinte, que se a gente fizer a conta Sm mais P menos Sm, a gente vai ter então uma soma que vai até M mais P, aqui uma soma que vai até M. A gente faz a subtração, né, dos termos em comum aí, fica com uma série que
como SM mais 1 e vai até M mais P, usa a desigualdade singular nesse ponto, graças à desigualdade singular e isso aqui, mais isso, e a gente garante isso aqui. Opa, mas isso aqui é menor que epsilon. Por que isso aqui é menor que epsilon? Vamos voltar aqui. Isso é menor que epsilon. Se você tirar esse módulo, vai continuar menor que epsilon, já é positivo mesmo. O módulo não faz diferença nenhuma ali. Então, o que a gente provou? Que norma de SM mais P menos SM é menor que epsilon quando os caras são maiores que aquele mesmo N0. Ou seja, acabamos de provar que essa sequência de somas parciais da exponencial matricial é de Cauchy. Se ela é de Cauchy, ela é convergente, então o espaço é completo. Beleza? Então mostramos que a exponencial está bem definida. E aí a gente pode fazer umas contas, né? Por exemplo, o que é a exponencial da matriz nula? A exponencial da matriz nula é o somatório de 1 sobre n fatorial, matriz nula elevado a n, com n começando de 0 até infinito. Lembra que isso aqui é identidade mais matriz nula ao quadrado, mais matriz nula ao quadrado sobre 2 fatorial, todo mundo vai dar matriz nula, né? Exceto o primeiro termo, que é a identidade. Então, exponencial de 0 é a identidade. Como que a gente mostra que exponencial de A sempre tem inversa? Uma coisa que eu não vou mostrar o caso geral, mas vou deixar a conta aqui, é o seguinte: se você calcular exponencial de A menos A, claro que isso aqui é exponencial de 0, que é identidade. O que eu não vou mostrar para vocês é que isso aqui é igual a exponencial de A vezes exponencial de menos A. Muito cuidado, isso aqui não é verdade sempre. Depois eu vou explicar quando isso é verdade. Mas no caso de matrizes que comutam, isso é verdade. Em particular no caso de A e menos A é verdade, você consegue provar isso na fórmula mesmo. Então, a matriz exponencial de A admite outra matriz que multiplicado por ela dá identidade. Isso é a definição de ser invertível. Então, a exponencial de A sempre tem inversa. Independente se A tiver inverso ou não. Porque menos A existe, né? Pode não inverter A, pode não existir A menos 1, mas menos A existe. E como que a gente mostra essa última coisa aqui? Que a exponencial de matriz diagonal é diagonal. Bom, vamos pegar uma matriz diagonal aqui só para vocês verem como faz a conta. A0, 0b. A exponencial dessa matriz, A0, 0b, vai ser identidade mais A0, 0b mais A quadrado sobre 2 fatorial 0, 0 b quadrado sobre 2 fatorial mais Então, em cada entrada da matriz aqui, em particular na identidade, né? Deixa eu escrever essa identidade de outro jeito aqui melhor. 1, 0, 0, 1. Então, em cada entrada aqui, o que você vê na primeira entrada é exponencial de A. O que você vê na entrada 1, 2 é tudo 0, depois exponencial de B. Então, exponenciar a matriz diagonal é só exponenciar cada elemento. Essa prova aí é uma prova meio tabajara, tem que melhorar um pouco essa prova, tá? Dá para fazer em caso geral, tá? Usando matriz, usando termo geral da matriz. Quanto que a gente vai usar exponencial matricial? Só fazer uma conta simples para vocês aqui, assim, já que eu tenho uma matriz A, eu vou multiplicar essa matriz por um T, então a conta vai ficar assim, tá? Multiplicar por T tanto faz, né? Então eu consigo tirar do produto, então exponencial de AT é isso aí. E aí veio uma conta muito interessante, porque assim, E elevado a AT é uma matriz. Então pega um x0 qualquer, pega um vetor x0. Quando eu faço E elevado a AT vezes x0, isso aqui está bem definido, né? Esse produto é um vetor. E aí a gente vai denotar por x de t isso aqui. Então, x é uma função, sei lá, de R em Rn. É uma curva. Nota que o x do zero é o x0. Porque a gente já viu que o x do zero aqui vai dar E
a vezes 0 vezes x0, que é igual a id vezes x0. Então, x de 0 é x0. E se eu derivar esse x de t agora, então, calculando DDT do xt, estou derivando uma curva. Derivando essa curva, a expressão da curva é dada por isso aqui. Eu vou derivar esse somatório aí sem muitos problemas, tá? Eu já provei que isso vale para série de potência. Eu vou fazer com série de matriz. Dá para provar que isso é verdade, mas eu não vou fazer. Se a gente fizer a derivada disso, isso é um exercício. Calcule a derivada dessa série. Você vai chegar nisso. Você vai cair um A. Ou seja, na prática a derivada é a mesma da função exponencial, né? Vezes e elevado a t vezes x0. Agora, e elevado a t vezes x0 foi o que eu chamei de x de t, né? Então, vai ficar a vezes x de t. O que a gente acabou de ver? Vou fazer um resumo aqui, que d dt do x de t é igual a x de t. Ou seja, essa curva x de t é a solução de um EDO. Dessa EDO, né? Derivei, deu a vezes x0 com condição inicial x de 0. Então, assim, se você pegar uma matriz n por n, um ponto em Rn, e pegar essa curva com uma curva, né, qualquer, diferenciável, então a solução dessa equação diferencial, nota que isso aqui é um sistema de equações diferenciais, né, ou se você pensar uma equação diferencial em Rn, é justamente exponenciar a matriz. Olha que maravilha, ficou muito fácil achar a solução dessa EDO. Claro, isso aqui na verdade, a gente está fazendo lá, quando n igual a 1, a gente já sabe, né? Eu tenho x' igual a x. X de 0 igual a A. Então, eu sei que x de t é e a t vezes A. Para n igual a 1 é isso. Estou provando só que para n qualquer também vale. Uma expressão parecida, trocando um azinho por uma matriz. Né? Legal. Só fazer um exemplo aí, a gente vai fazer muitos exemplos disso nas outras aulas, então não se preocupe se você não entender direito agora. Mas só fazendo um exemplo, a gente pega, por exemplo, essa matriz A, peguei exponencial, porque é a única que a gente sabe direito, né? Exponencial. Peguei diagonal, na verdade, porque é a única que a gente sabe exponencial. Qual que é a solução desse PVI? Bom, esse PVI é equivalente a esse sistema de equações, né? Se você escrever x como x1, x2, você chega exatamente nesse sistema. Então você tem esse sistema com as condições iniciais aqui, x1 de 0 é 1, x2 de 0 é 3, claro que esse 1 vem daqui, esse 3 vem daqui. E aí como que é a solução desse PVI? É desse jeito, é só exponenciar a matriz. Como a matriz é diagonal, eu sei exponenciá-la fácil, né? Vai dar e a t na primeira e a menos t na última coordenada. E aí eu chego na solução do PVI que eu tinha. Nota que o x negrito, ele é uma variável espacial, né? Uma variável vetorial. Então, na verdade, o x, se você quiser, você tinha um EDO aqui em x1 e x2, né? Você tem duas funções para achar, e achamos aqui as duas funções separadamente, mas a gente não vai tratar isso separadamente, a gente vai tratar como uma função vetorial mesmo, tá? Problemas. Teremos muitos problemas. O primeiro deles é aprender a calcular a exponencial de AT para uma matriz qualquer. Tá? Não é muito fácil fazer isso. Outro problema é que a gente só aprendeu a calcular, esse truque vale quando é homogênea. Quando não é homogênea, a gente vai ter que entender aí o que fazer. Já aviso que a gente vai denotar derivadas por x ponto ao invés de x', tá? Então, quem for traumatizado com notação de derivada de x ponto, prepare isso aí. E a gente vai precisar de forma de Jordan. Seria bom que você soubesse forma de Jordan, seria bom que todo mundo tivesse feito álgebra linear. Eu sei que não fez. Também a gente não vê forma de Jordan nessa primeira álgebra linear 327. Então, está aqui uma sugestão de leitura para vocês, que é o texto do professor Luiz Neves aí sobre forma de Jordan e equações diferenciais lineares. A gente vai fazer de novo no curso tudo que tem que fazer disso aí, vou ver com detalhes, tá? Mas quem já quiser ir lendo, não vai perder nada. É isso aí, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai ver como aplicar isso para resolver sistemas lineares. Então, tchau, tchau.